de pé, abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo 1. Ageu. Vai Mateus, volte, Malaquias, Zacarias e Ageu. Ageu exorta o povo a reedificar o templo. Nós vamos ler, depois eu vou informar os irmãos o contexto desse texto aqui, tá bom? Todos acharam Ageu? Amém? Os irmãos são craques, né? Craques. Quem aqui foi da Igreja Batista como eu? Anderson, os irmãos aí. Quem aqui foi embaixador do rei? Uma vez embaixador, sempre embaixador. Não é isso aí? Amém. E a gente tinha um desafio bíblico, né? Ficava um do lado do outro, não é? Sofonias, capítulo. Tinha que abrir primeiro, não é? Tinha até meu irmão ali está por dentro. Tinha um dizer, não tinha? Tinha um negócio desse? Aí, ó. Desembainhar a espada, 1, 2, 13. Aí o líder falava livro tal, a gente tinha o primeiro que abria, né? Ganhava logo uma coisa, um doce, enfim, alguma coisa. E a gente aprendia assim com essas brincadeiras, né? Como era bom. Ageu, capítulo 1, acompanhe por gentileza. Diz assim: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela eu me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um sopro ou um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Só até aí. Senhor, graças te damos pela leitura da santa palavra do Senhor. Agora, Pai, fala conosco, nós precisamos te ouvir. Não fala aquilo que queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor, Pai. Em nome de Cristo oramos mais uma vez. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Por gentileza, deixe sua Bíblia aberta, tá bom? Para acompanhar a exposição da palavra. Irmãos, aqui, o que estava acontecendo aqui? Todos nós sabemos o cativeiro babilônico. O povo de Judá foi levado cativo por Nabucodonosor, e lá permaneceram durante 70 anos na Babilônia, nesse cativeiro babilônico, até que o império, à época, o império persa, com Ciro, ele veio, derrotou a Babilônia e ocupou e destruiu toda a Babilônia. E ao
conquistar a Babilônia, o rei Ciro, ele liberou alguns que fossem e retornassem para Jerusalém, porque estavam já há 7 séculos, ou melhor, 7 décadas, melhor dizendo, longe da sua terra, que era Jerusalém. E ali, ao retornarem para Jerusalém, cerca de 50 mil pessoas que retornaram, o primeiro retorno, assim como o cativeiro, ele foi em 3 etapas, né? O retorno também, ele se deu em algumas etapas. Então, primeiro, nós lemos aqui que primeiro veio Josadaque, que veio a ser o futuro governador ali, o responsável pela obra, pela reconstrução do templo. Também veio Josué, que é o sumo sacerdote, e eles vieram com diversos outros sacerdotes para restaurarem não apenas o templo físico, mas restaurarem também o culto a Deus. Porque eles estavam na Babilônia, um povo pagão, um povo politeísta, eles adoravam demais deuses e outros deuses, costumes, hábitos diferentes. Então, era necessário restaurar não apenas o templo físico, mas o culto a Deus. E esse era o propósito e o plano de Deus. E aquele povo retornou e, ao chegarem lá, encontraram uma Jerusalém destruída, em ruínas, em cacos, né? Porque foi assim que a Babilônia deixou. E passados, obviamente, 70 anos, muito tempo se passou, então chegaram lá e só havia ruínas e havia destruição. E qual era o propósito? Restaurar o templo. E uma obra foi iniciada, começaram a trabalhar, começaram a reedificar o templo de Deus para futuramente, posteriormente, restaurarem o culto também ao Senhor, o culto de louvor, de sacrifício, de adoração ao Deus de Israel. Mas, como sempre, houve oposições. Os samaritanos que estavam lá, eles se ofereceram, inclusive, para ajudar na reedificação do templo. Mas Josadaque e Josué recusaram ajuda, porque eram crenças diferentes, costumes diferentes. Então eles recusaram, não, a nossa adoração, a maneira como nós servimos, não condiz com a forma e com a maneira como vocês têm conduzido a vida espiritual de vocês. Os samaritanos são aqueles das 10 tribos do norte que foram levados cativos pela Assíria, e lá eles se perderam, se misturaram com os gentios, e dali vieram os samaritanos. Então, era um povo que estava afastado de Deus, distante da comunhão com Deus, e por isso Josadaque e Josué falaram, não é bom que nós trabalhemos juntos. Aqui já fica uma primeira lição para a gente, né, irmãos? A gente precisa entender os propósitos de Deus para a nossa vida. E, portanto, precisamos entender que não devemos fazer qualquer tipo de alianças nesse mundo. A Bíblia nos ensina que nós devemos estar aliançados com Deus, não aliançados com os negócios ou as coisas deste mundo. Então, já fica aqui uma primeira lição para a gente. Então, ao recusarem a ajuda daqueles homens, aqueles homens se voltaram contra Josadaque, Josué e todo o povo que estava ali de Judá, e eles fizeram oposição e fizeram uma denúncia ao rei da Pérsia. Na ocasião, já não era mais Ciro, e aquele rei baixou um decreto que a obra deveria ser suspensa. A obra foi, como nós ouvimos hoje falar, foi embargada, né? Os engenheiros aí sabem. Então, a obra foi suspensa, foi embargada. A obra do templo foi paralisada. E é nesse contexto que chega Ageu. Deus envia Ageu para que pudesse ali restaurar, animar, reanimar aquele povo. Por quê, irmãos? Com o decreto do rei persa, aquela obra, ela ficou parada durante 15 anos. Durante 15 anos, aquela obra, ela ficou parada. E Josué,
ou melhor, Deus enviou Ageu para que ali fosse a boca de Deus para instruir, orientar, motivar e estimular aquele povo a reedificar o templo. E a gente vê que já no primeiro verso diz que a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Então a gente vê que em todo tempo, irmãos, mesmo em momentos difíceis, complicados, Deus ele não deixava de falar com o seu povo. Deus sempre enviava um profeta para falar ao seu povo, como enviou Isaías antes do cativeiro, como enviou Daniel, Ezequiel, lá dentro do exílio, dentro do cativeiro. A voz de Deus não cessou para os judeus que estavam ali cativos. E aqui não foi diferente. Ao retornarem para a sua terra, e eles encontrando ali escombros, tudo destruído, portas queimadas, os muros e paredes derrubadas pelos babilônios e certamente pelo tempo, Deus enviou um profeta para falar com o seu povo. Irmãos, e hoje Deus continua falando. Deus continua falando ao seu povo. Quando nós olhamos lá de Gênesis, e toda a Bíblia, todo o Antigo, todo o Novo Testamento, a gente vê Deus falando face a face com Adão e Eva, Deus falando com Noé, falando com Abraão, falando com Isaac, Jacó, falando com seus profetas, falando com os juízes, e depois falando através de João, e logo depois através do nosso Cristo, nosso Senhor. E depois que o Senhor foi, ele continuou falando através dos apóstolos. E hoje ele fala através de nós, da igreja. Esse papel é nosso hoje. Proclamarmos o Evangelho de Cristo. Anunciarmos que existe um Deus, existe um Cristo, existe um Salvador que muda a nossa vida, que nos transforma, que cura, liberta. Existe. E nós temos essa missão. Então Deus, sim, irmãos, Deus continua falando com o seu povo, continua falando conosco, e nós precisamos ouvi-lo. Você lembra lá em Mateus 24, quando Jesus, lá no finalzinho do Sermão do Monte, ele fala que aquele que ouve e pratica as minhas palavras, e semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a... Veio o vento, veio a chuva, veio as tempestades, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Por quê? Porque estava na rocha. Então nós temos que ouvir, aprender e praticar. O Evangelho é exercício, irmãos, é uma prática. E aí Deus veio e falou, verso 2, assim fala o Senhor dos Exércitos. Olha o que Deus fala ao povo através de Ageu no verso 2. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O que aconteceu? Aquele povo chegou, viu toda a destruição de Jerusalém, do templo. Vamos trabalhar. Vamos começar a reconstruir. E aí chegou uma oposição. Baixou-se o decreto. A obra foi embargada. E o povo desanimou. O povo esmoreceu. O povo recuou. E ao recuar, e cabe lembrar que quando aquele povo foi liberado, Ciro enviou tudo o que Nabucodonosor havia retido como espólio de guerra e levado para a Babilônia, tudo retornou para Jerusalém. Então havia materiais, tijolos, tudo o que era necessário para a construção ou a reconstrução do templo. Mas diante das oposições, aquele povo desanimou. E ao desanimar, pensaram assim, opa,
casa de Deus está derribada, está em escombros, só há entulho lá. E nós não podemos reconstruir. Mas eu também estou sem casa. Então eu vou aproveitar essa oportunidade. E foi exatamente, irmãos, o que aconteceu. Eles disseram assim, a verdade é que não está no tempo ainda, o tempo de reedificar a casa do Senhor. Então vamos cuidar da nossa. Então vamos cuidar de nós. Vamos olhar para nós mesmos. Vamos resolver o nosso problema. E aí Deus, ele vem falando ao povo. E eu coloquei aqui, irmãos, Deus nem sempre fala com amor e com brandura. Deus, às vezes, é duro e firme no seu falar. Ele é. E eu digo, irmãos, é necessário que seja assim. É necessário que às vezes sejamos sacudidos. É necessário que às vezes sejamos exortados. É importante, irmãos. Se nós lermos a palavra de Deus, a gente vai ver que Deus foi assim. Que Jesus, em algumas vezes, foi duro com os seus apóstolos. Porque é necessário. Às vezes precisamos ser repreendidos, irmãos. Porque, como a Bíblia diz, nós temos um coração corruptível, sujeito a falhas, a enganos, a equívocos. E talvez seja necessário uma dose mais forte da palavra de Deus, com uma dose de dureza, de firmeza, de admoestação para a gente acordar, para nós despertarmos. É interessante. Veja bem esse detalhe. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Olha o que Deus falou para Ageu. Este povo. Eu achei interessante essa colocação de Deus. Este povo. Por que não o meu povo? Quantas vezes Deus falou o meu povo? E eu me lembro, sabe de que? Moisés, lá no monte, quando estava para receber as tábuas, Deus falou assim, Moisés, desce, porque o teu povo, que você tirou do Egito, já se corrompeu. Então veja, irmãos, que Deus, muitas das vezes, ele usa de dureza e torna a dizer da necessidade disso. E ele falou, esse povo diz, não vem o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Quem era aquele povo para falar alguma coisa a respeito das responsabilidades e propósitos de Deus? Mas deixa eu falar algo para os irmãos. Às vezes a gente não é assim. Por que que Deus não fez? Não é? Às vezes a gente não enche o peito para falar, às vezes. Será que é só eu que acontece? Não, né? A gente, Senhor, por que que o Senhor não fez isso? Por aquele emprego que eu tanto sonhei. Por que que o Senhor não abriu aquela porta? O famoso mimimi, né? Senhor, por que que o Senhor não fez isso? Porque o Senhor não me abençoou. Aquele cargo que eu tanto esperava, o Senhor deu para aquele sujeito lá. Às vezes nós somos assim, irmãos. O nosso coração é assim. Nós somos dessa maneira. Às vezes a gente quer determinar o que Deus deve fazer, para onde Ele vai, o tempo, a hora, o momento, a maneira, a forma, o jeito. Mas a Bíblia diz que nós somos pó. Somos dependentes de Deus. Dependentes, irmãos. Eu fico imaginando quando a gente fica com esse tipo de murmuração, Deus olhando para nós e falando, meu filho, minha filha, se não fosse a minha graça,
Não é? Mas a graça de Deus está sobre nós. Graças ao Senhor por isso, irmãos. Nós não estaríamos mais aqui. Não estaríamos mais aqui. Então, aquele povo, parece que todo aquele tempo, 70 anos ali no cativeiro, parece não ter aprendido. E veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, e no verso 4 ele diz: acaso é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas? Casas apaineladas são casas luxuosas. Fui lá pesquisar. Casas boas. E muitos teólogos, historiadores, afirmam que eles usavam, sabe o quê? O cedro do Líbano nas suas casas. O cedro do Líbano era uma madeira extremamente nobre, usada nos palácios. Então, eu imagino que estavam fazendo condomínios, né? Opa, essa madeira aqui é boa. Vou botar lá na minha, fazer uma varanda, fazer uma área gourmet, fazer uma churrasqueira, passar aqui uns carneiros aqui. E a casa de Deus? E Deus os confrontou. Por acaso é tempo de vocês habitarem em casas boas, luxuosas, enquanto esta casa, minha casa, permanece em ruínas? É o questionamento do Senhor. O que Deus quis dizer aqui? Então, para minha casa, ainda não é o tempo, né? Mas a de vocês, é. Olha que curioso. Então, quer dizer que a minha casa, onde vocês deveriam me adorar, prestar culto, sacrificar a mim, os holocaustos e sacrifícios, aí não é tempo. Mas é tempo de vocês edificarem casas apaineladas, luxuosas, enquanto a minha permanece em ruínas. E olha o que Deus fala no verso 5. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Olhem para seus pais, olhem para os seus descendentes, o que eu fiz, o quanto eu os amei, o quanto eu cuidei, o quanto eu os honrei, o quanto eu os livrei, fazendo-os passar por mar de pés enxutos, fazendo com que águas amargas se tornassem doces, fazendo com que uma coluna de fogo estivesse lá para iluminar a noite e aquecê-los, uma nuvem para protegê-los do calor ardente do deserto. Tudo o que eu fiz, alimentei-os, vesti. Considerai isso. Considerai o que eu fiz. Todos os livramentos que eu dei. Tudo o que eu fiz a favor de vocês. Irmãos, é necessário que eu e você, a gente saiba que o nosso Deus é um Deus de primícias. É um Deus, ele não é um Deus de sobras, é um Deus de primícias. Ele quer tudo primeiro, tudo nosso amor, a nossa dedicação, o nosso trabalho, tudo que diz respeito a nós. Então não era a casa deles, era a casa do Pai, a casa da adoração, do sacrifício, a casa do holocausto. E Deus os confrontou. Deus falou com eles. Irmãos, Salmo 127, o que diz lá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E ele diz assim: inútil vos será levantar cedo, dormir tarde, comer o pão que penosamente vocês granjeaste ou conquistaste. Por quê? Porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Ele dá o quê? O pão.
o sustento, o alimento, a roupa, o trabalho, o emprego, a saúde, tudo. Ah, pastor, então eu vou ficar em casa só dormindo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Isso aqui é uma questão de fé, irmãos, de fé. Os seus amados, então não é pela força do nosso braço. Ah, não, porque eu tenho pós-doutorado em Harvard. Parabéns. Mas não é da força do seu braço e nem pelo grande conhecimento que nós temos. É pela graça, o amor, a vontade, o propósito de Deus na nossa vida. Foi isso que Deus falou. Não é por vocês, é por mim. Não são vocês que realizam, sou eu. Não são vocês que conquistam, sou eu. E ele sempre falando, o Senhor dos exércitos. Eles precisavam entender, irmãos, a mensagem de Deus através de Ageu, que restabelecer o templo, reedificar o templo, era restabelecer a comunhão, o culto, o sacrifício e a adoração a Deus. Eles não conseguiam entender. E nós precisamos entender. Dentro deste relato, eu e você precisamos entender isso, que o nosso Deus, primeiro, ele é um Deus de primícias, e que a nossa vida, o nosso altar precisa estar constantemente em restauração. É o tema dessa mensagem. Depois coloque aí, por favor, restaurando o altar da adoração. É urgente, irmãos. O altar hoje, aqui, nós somos o altar de Deus. O meu coração, o nosso coração, é o altar de Deus, onde Ele deve habitar, onde Ele deve encher. É aqui. E muitas das vezes esse altar, esse templo, ele também sofre oposições, ventos contrários, chuvas, tempestades, sofre. Mas nós temos que cuidar. E foi o que Deus falou e que nós precisamos entender. A casa é tempo de vocês habitarem em casas luxuosas, de vocês viverem tudo aquilo que vocês desejam ao seu bel prazer. E o meu altar, e o teu coração. É isso que Deus estava ensinando aquele povo. Deus, então, a partir do verso 6, ele vem falando, vocês têm semeado muito e recolhido pouco. Vocês comem, mas não chega para fartar-vos. Vocês bebem, mas não dá para saciar-vos. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. E ele fala, subam ao monte, tragam madeira, edifiquem a casa, porque dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então Deus aqui, ele expõe a realidade para aquele povo. Ele fala, vocês comem, mas vocês não se fartam. Vocês bebem, mas não ficam saciados. Se vestem, mas não se aquecem. Irmãos, isso aqui não fala que bebe água e continua com sede, né? Come um cordeiro e continua com fome. Não. Deus aqui está falando de satisfação. Satisfação em ter Deus como o Senhor. Porque nós, irmãos, sem Deus, nós podemos ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor apartamento, o melhor emprego, o melhor salário, as melhores roupas, mas na verdade não temos nada. Não temos. Não temos o que é mais precioso, que é o Senhor. Tudo isso é secundário, segundo plano. Como falei anteriormente, Ele precisa ser a primícia, o nosso tudo, o nosso alvo.
Ele tem que ser. E era isso que ele estava falando. Vocês devem esquecer tudo e reedificar a minha casa, e ali me adorarem, ali prestarem culto a mim. Deus fala com eles, Deus os expõe, e ao mesmo tempo ele diz quem é. Eu sou o Senhor dos exércitos. E ele diz, eu sou o Senhor da colheita, porque vocês comem e não se fartam. Eu sou o Senhor que os alimenta. Eu sou quem sacia vocês. Eu sou aquele que provê. Eu sou aquele que os sustenta. Então não adianta, mas eu tenho uma grande plantação e por isso eu não vou passar fome. Sim, mas o coração vazio de Deus, uma vida sem Deus. E como não lembrar de João 15, né? Eu sou a videira e vós os ramos. E aquele que permanece em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto, porque sem mim, nada. Então ele tem que ser o centro, ele tem que ser a primazia, ele tem que ocupar o primeiro lugar, ele tem que ser o alvo, o pilar, a coluna da nossa vida, o sustento de cada um de nós. Mas ele fala no verso 9, vocês esperam muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com assopro despei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas. Olha o que ele diz, irmãos, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Cada um de vocês, ele falando para o povo, vocês estão se preocupando com o seu próprio umbigo, com os seus próprios sonhos, com aquilo que vocês querem, aquilo que vocês desejam conquistar. A minha casa está em ruínas, está abandonada, está um entulho, mas vocês aí gozando, vivendo de plena alegria aí, numa casa luxuosa. Meu Deus, irmãos, constrangedor essa palavra, constrangedor para aquele povo. E eu creio que talvez seja necessário que a gente se sinta assim. Irmãos, eu vejo Cristo aqui. Eu vejo o Senhor Jesus nas palavras de Deus. Quando ele fala, vocês estão se preocupando com tantas coisas. E o meu altar, o coração que eu devo habitar, a vida de vocês que eu devo encher, devo tratar. Vocês não estão nem aí. Precisamos, irmãos, abrir os nossos olhos. A gente precisa olhar para dentro de nós e nos avaliarmos. Qual tem sido o meu papel no reino de Deus? Que diferença eu tenho feito? Eu tenho sido sal? Eu tenho sido luz? Eu tenho dado testemunho? Irmãos, me entendam. Eu estou apenas transmitindo o que está aqui. Eu não quero constranger ninguém, mas são verdades bíblicas que o Senhor está abrindo nossos olhos hoje. Porque muitas das vezes o ímpeto de conquistar, de ter, de fazer, de realizar, nos leva por caminhos e que, quando a gente se dá conta, ou como filho pródigo, quando caímos em si, nós estamos distantes da comunhão, do reino, da obra. Estamos, irmãos. E aquele povo foi se afastando, os anos passando, e daqui a pouco estava cada um preocupado com a sua própria vida, em detrimento do templo de Deus. Irmãos, nós somos, de acordo com o texto ali de João, capítulo 15, nós precisamos entender que nós somos a extensão de Cristo, o ramo
é a extensão da videira. E nós precisamos assumir essa condição. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos chamados com o ministério da reconciliação. Sabe o que é isso? É pegar o pecador, o perdido, o abandonado, aquele que o próprio mundo já despreza, e trazer essa pessoa, esse homem, essa mulher, e reconciliá-lo com Deus. O que Cristo fez por nós na cruz. Esse é o nosso chamado, o ministério da reconciliação. E eu vejo aqui que nós somos essa extensão, nós somos o resultado da vida e da morte de Jesus. Então, esse trabalho é nosso. Por isso, eu e você precisamos, irmãos, definitivamente restaurar o nosso altar, a nossa vida diante de Deus. O que nós aprendemos com esse texto? Que as dificuldades da vida não podem nos afastar da comunhão, da adoração ao nosso Deus. Aquele povo sofreu perseguições, sofreu oposição e pararam de trabalhar. Eu quero dizer, irmãos, se nós formos esperar um momento, um tempo favorável para fazer a obra de Deus, nós não vamos fazer, porque o tempo desse mundo jamais será favorável à pregação do Evangelho, ao crescimento da igreja. A igreja, nós, somos um povo militante, que luta contra o pecado, que milita contra o pecado, contra a oposição desse mundo. Se nós olharmos a história da igreja, desde lá quando Cristo começou a pregar até os dias de hoje, nós vamos perceber algo, que o momento em que a igreja mais cresceu foi o momento em que ela foi mais perseguida. O momento que a igreja mais cresceu foi o momento em que ela foi mais perseguida. Foi, irmãos. Olha a história, vai ler, vá pesquisar e você vai chegar a essa conclusão. Precisamos, portanto, restaurar a nossa vida diante de Deus, o nosso coração, o nosso altar. Mas ainda assim o mundo vai tentar em todo o tempo destruir, fazer oposição com esse nosso relacionamento com Cristo. Mas nós precisamos permanecer firmes diante de toda e qualquer oposição, com fé, com esperança em Jesus. Porque o Senhor tem nos mostrado todos os dias a sua fidelidade comigo e com você. Eu não tenho dúvidas disso e creio que você também. Ele tem cuidado de nós, e não apenas isso, ele tem promessas para cumprir na minha e na sua vida. O que nós precisamos, irmãos, é crer, é colocar a nossa esperança no Senhor, é depositar toda a nossa esperança no Senhor, é fazer dele as primícias da nossa vida. Nós não vamos deixar de trabalhar, nós não vamos deixar de estudar, nós não vamos deixar de sonhar, nós não vamos deixar de conquistar, não vamos. Mas a prioridade precisa ser o Pai. Irmãos, esse versículo todos nós sabemos. Eu aprendi na escola bíblica de férias, na Igreja Batista. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ponto. Isso é uma verdade que nós precisamos viver. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é fazer de Cristo a primícia da nossa vida. É concentrarmos tudo nele. É canalizarmos tudo nele. E ele vai cuidar, irmãos, de tudo na minha e na sua vida. Então, temos que fazer da nossa vida e do nosso coração o melhor altar para Deus habitar, para que Cristo reine, o altar da adoração ao Cristo Salvador, ao Cristo Redentor
da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Que Deus essa noite trabalhe na minha, na sua vida. Que Ele veja se há em nós algum caminho mau, algum plano fora de sentido, fora dos propósitos dEle, para que Ele possa redirecionar o nosso barco, a nossa vida. Porque, irmãos, apesar da dureza nas palavras, Deus, Ele foi misericordioso com aquele povo. Dê continuidade à leitura. Você vai ver que aquele povo se arrepende e atende ao Senhor. Assim como nós precisamos fazer, refletir, fazer uma introspecção, olhar lá para dentro do coração. A gente está chegando no momento, né? A gente está finalzinho do ano, momento para a gente refletir. O que eu fiz? O que eu produzi para Deus esse ano? Fazer planos. Diácono Alexandre falou, eu achei muito interessante, e eu acho que isso precisa ser uma prática da igreja, a gente estabelecer desafios para o próximo ano, estabelecermos, colocarmos lá. Precisamos, irmãos. É essa expectativa de Cristo a nosso respeito, que a gente avance como igreja, como indivíduos, como servos, que a gente siga os passos de Cristo. Vamos orar? Feche teus olhos, por favor. Meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado que, assim como o Senhor falou através de Ageu, o Senhor tem falado conosco aqui, através da minha vida, pastor Otávio, bispo, e todos os demais pastores, todos aqueles que pregam, os diáconos, enfim, todos aqueles que assumem o púlpito, que abrem a tua palavra, o Senhor tem falado. E a tua palavra nos ensina, aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Precisamos ouvir, Pai, que os nossos ouvidos não sejam tampados, ó Deus, pelas adversidades desse mundo, não. Os nossos ouvidos estejam atentos à tua voz, à tua palavra, nosso coração sensível ao toque. Em nome de Cristo, Pai, que a tua palavra, Senhor, venha verdadeiramente, se necessário for, nos confrontar, ó Deus, nos admoestar. Sim, é necessário que seja dessa maneira, é necessário. Pai, queremos tão somente, Senhor, que o nosso altar esteja restaurado, a nossa vida esteja segundo os teus propósitos, segundo a vontade do Senhor, Pai. Por isso, nos abençoe nessa noite, Pai, e continue nos abençoando. Ao sairmos daqui, que o Senhor continue trabalhando no nosso coração, na nossa mente, Pai. Em nome de Cristo, Senhor. Que seja assim, para a glória e louvor do teu nome. Amém e amém. Graças a Deus.